Boa noite. Está começando mais uma edição do seu Apple News. Bom, pessoal, é o seguinte, eu realmente não vou poder processar a Apple. Ontem saiu o 5º vídeo da saga MacBook Air com chip M1 da Apple. Mas antes, deixa eu fazer uma explicaçãozinha para vocês, pessoal. Eu só tô fazendo esse tipo de vídeo aqui porque eu comprei o MacBook Air 2020 com chip M1 da Apple, porque ele prometia ser uma tecnologia revolucionária e estava gostando muito do produto e além de utilizar para a edição dos vídeos oficiais aqui do canal, eu ia trazer e trouxe algumas opiniões sobre ele enquanto ele esteve vivo, tá? Então nunca foi o intuito disso aqui de se tornar uma novela, uma saga como se tornou, e sim era para fazer 1 ou 2 vídeos para falar sobre a experiência e continuar utilizando o MacBook Air, porque eu sempre, como eu falei em todos os vídeos da saga, se eu não falei vou lembrar mais uma vez, eu sempre tive muitos produtos da Apple, aprendi a editar no Final Cut e já falei quantos produtos eu tive aqui, não preciso falar, então não sou um iniciante, não sou hater de Apple, assim como não sou de nenhuma outra empresa. A saga começou porque eu não esperava que o meu MacBook Air fosse queimar com 20 dias de uso, parar de funcionar totalmente, aí começou a saga do vídeo levando na assistência, que é longe pra caramba aqui de casa, tem todos os vídeos aí, já falei, vou deixar no card de novo aí linkado. Então basicamente isso, pessoal, isso aqui começou só pra mostrar o quanto, achei legal mostrar o quanto demoraria levar um produto na Apple e quanto que demoraria para essa assistência arrumar, enfim, resolver mostrar um pouquinho porque eu nunca tive problema e nunca precisei, com todos esses produtos que eu tive entre os iPhones e todos os iMacs e MacBooks, nunca tive nenhum problema que eu precisasse levar para assistência técnica. Isso aqui também não é uma defesa à Apple, porque a gente sabe, e aliás eu vi em todos os comentários de todos os outros vídeos da saga que saiu, a quantidade de gente falando que, nossa, eu já tive muito problema com Apple, então eu já disse, problemas com eletrônicos acontecem com qualquer marca, então nunca foi o intuito disso aqui vir falar mal da Apple, e sim trazer para vocês um acompanhamento do que seria o meu trajeto até conseguir um Mac novo ou consertado, porque no começo eu não sabia que ia ganhar outro Mac da Apple e o motivo foi por não ter peças. Enfim, os vídeos da saga vão estar todos aí, assistam. O caso é o seguinte, pessoal, nesse longo trajeto eu vim fazendo vários vídeos, né? Vídeos do 1, 2, o 3, assistam por favor se quiserem saber todos os detalhes. E aí as coisas foram mudando até eu saber que o meu Mac não ia ser consertado, ia ser trocado por um novo. Enfim, no último capítulo, que foi ontem, menos de 24 horas antes de eu estar fazendo esse outro aqui, foi uma tentativa minha de ligar para a Apple para falar: Apple, já passou 30 dias, né? Hoje é dia 26, fazem exatamente 32 dias desde que o meu Mac foi para assistência e eu precisava de um retorno e ontem eu liguei para a Apple para pressionar porque eu preciso do Mac para trabalho, não é um produto que eu tenho outros computadores aqui que ele era só mais um, era o produto que eu comprei para trabalho, então era para falar sobre e era para usar para trabalhar. Ontem liguei na Apple, quem acompanhou o vídeo de ontem, a saga capítulo 5, viu que eu falei com a Elaine não sabia a posição, prometeu que me ligaria amanhã no caso, né? Então hoje é dia 26, ontem dia 25 eu fiquei sabendo por ela que ela me ligaria amanhã para dar um posicionamento e sem resposta certa, foi o que eu falei no vídeo de ontem. Pois bem, pessoal, por que eu não vou processar a Apple? Porque não vai dar mais. A Elaine nem me ligou, mas hoje na hora do almoço, hora que eu fui checar os e-mails, cá lá estava uma nota fiscal, que está apagado algumas coisas aqui para vocês não verem meus dados, mas está lá uma nota fiscal da dona Apple com o valor do produto, com o produto, informando o produto e informando inclusive uma transportadora. A Elaine vai ligar para mim amanhã provavelmente falando sobre, não tem o número de rastreio aqui, mas aparece que tem uma transportadora Rapidão Cometa que vai fazer a entrega do produto. Então, esse é o motivo de que eu não vou processar a Apple. Eu ainda ia pensar sobre, né, se eles iam demorar muito e aí pensar nesse caso, mas não vai dar, já que eu vou ter o equipamento para poder trabalhar e nunca foi o intuito do canal processar alguém. Aliás, eu nunca processei ninguém e nem empresa nenhuma, né? Nunca. E não queria ser essa a primeira vez. Enfim, me mandaram essa nota fiscal aqui, que o valor é de R$ 12.599 e isso é o valor
total dos produtos. Aí tem um valor total da fatura, 14.499. A letra tá pequena, a impressora minha não tá daquelas. Olha a surpresa. Enfim, não vou processar porque então provavelmente devo receber em alguns dias o Mac. Tá? Então esse é o fim da novela, é o resultado que eu queria. Tá? E aí eu sei que as pessoas que queriam ver a desgraça, né? Eu sei, cara, a gente sabe quando as pessoas são haters e não importa o motivo, né? Não tô julgando as pessoas. Mas eu vi em todos os comentários dos outros vídeos que eu fiz, pessoas querendo, tá vendo, a Apple só cobra dinheiro. Velho, sem defesa de ninguém, né? O que eles tinham que cumprir era com a garantia global que eles dão, sendo cortesia, não sendo cortesia, já que se propõe, eles tinham que cumprir. O prazo acabou no domingo, ontem eu liguei, e hoje, sem a dona Elaine me ligar ainda, já estou sabendo que terei um produto porque a nota fiscal já foi emitida. Não sei se essa é a nota fiscal só de envio para a transportadora, se eu vou receber outra ainda, mas está aqui, 14.800 alguma coisa, que é o valor à vista do produto de 8 GB, 512. O que me assusta, olha só o país onde a gente mora. Eu estava lendo alguns valores aqui. Aqui, ó, tá. Valor aproximado dos impostos federais, 3.632. Mais estaduais, 2.608. Sem fazer muita conta aqui, cara, isso aqui dá mais de 6 pau de imposto em um produto de 14. 6 mil reais, velho. Enfim, pessoal, acho eu que deva receber, porque isso é uma nota fiscal em meu nome, dizendo até a transportadora. A nota foi emitida hoje, dia 26, às 8h06 da manhã. Não chegou mais nada no e-mail, mas esse acho que é um bom indício de que eu vá receber o produto via Rapidão Cometa. Dona Elaine deve me ligar amanhã. Não sei dizer se foi o contato com a Elaine, mas o que eu devo falar para vocês é, com certeza não é porque eu tenho um canal, porque eu tenho um YouTube que fala de tecnologia. A Apple não deve ter visto os meus vídeos, senão teria resolvido o caso muito antes, tá? Isso aqui provavelmente a dona Elaine foi lá pegar no pé em cima, porque o prazo venceu. Não sei, eles poderiam ter feito isso, talvez requisitado de alguma loja parceira um produto, como um amigo mesmo ontem me disse, na Magalu tem produto em estoque, e a Apple estava com quase 30 dias para entregar quem comprasse ontem. Não sei o que eles fizeram, mas o importante é que, se você está com problema, pessoal, insista, ligue cada uma semana, se passou do prazo, liga no dia seguinte. Liga, porque muito provavelmente algumas pessoas podem ficar acomodadas até por ter outro produto para poder trabalhar. Né? Mas quem fica acomodado pode ser que a Apple falar, quem não reclamar, vocês atendem, não sei, isso aqui eu estou supondo, vocês atendem ou façam o possível para atender quem está reclamando. O cara que está quieto, deixa o cara que está quieto lá, provavelmente ele está contente, eu tenho outro produto, eu não tinha outro produto para trabalhar. Então, pega no pé, né? Respeita os prazos a princípio, mas pega no pé, liga. Eu falei com 3 atendentes do superior, senior, não sei das quantas, né? Porque os caras mais picas lá dentro que resolvem os pepinos. Mesmo assim, a dona Elaine não tinha alçada para me responder ontem sobre o prazo do jurídico, sobre estar fora do prazo já, para saber quando que o caso seria solucionado. Amanhã ela vai me responder provavelmente, não vou fazer vídeo de a Saga 7, eu acho, embora eu sei que vocês queriam ver, porque esses vídeos estão dando views. Mas, pessoal, isso foi realmente estes vídeos. O intuito era mostrar desde o começo quanto tempo levaria para eu levar. Eu fiz o vídeo levando lá na assistência de Ribeirão. Eu andei 150 km para ir, 150 para voltar. A Apple ligou depois que eu soube que eles iam pegar e trocar o meu Mac por um novo. Conseguiu retirar lá na assistência em Ribeirão, na Microimport, porque senão eu teria que pegar a estrada só para ir lá buscar, trazer para casa e enviar para a Apple também, para eles poderem enviar esse outro. Então, sem defesa de ninguém, eu agradeço o pessoal que veio nos comentários me indicando sobre o que fazer, né? Rodrigo, junta isso aqui, faz isso aqui, cabe processo, pede não sei o que, papapá. Foram ideias boas e só faria se eu não tivesse meu caso resolvido realmente. Então, nunca foi ideia nenhuma processar nenhuma empresa, nunca fiz, espero nunca fazer, mas o lance é você ter respeitado os prazos. E teve até gente comentando nos meus vídeos que a Apple foi até boazinha comigo. Galera, a Apple não foi boazinha comigo.
A Apple, se ela dá garantia, a Apple ou qualquer outra empresa, se propõe a fazer um serviço, não é porque ela é boazinha, ela cobra por isso. Os preços dos produtos não são baratos, tá? Não são baratos. Então, cara, se ele se propõe a fazer, nada mais justo do que atender dentro do prazo do país que ela trabalha, tá? Então, teve inscrito, não sei se é inscrito do canal, veio falar, pô, Geek, eles foram até bonzinhos com você e tal. Não foram bonzinhos, pessoal. Eles tinham que cumprir o prazo, cumprir o que está na lei. É o que a gente espera somente. Se eu comprei no Brasil, se eu comprei fora, eu comprei um produto deles. Se eles se propõem, eu sempre comprei produtos deles, aliás, porque eu sempre soube da garantia internacional, tá? Porque você pode comprar, importar e ser coberto com isso. Então, com essa aqui, finalizamos. Eu vou fazer mais vídeo do M1, mas não vai ser mais de saga. Eu vou fazer vídeos mostrando e falando, trazendo feedback de como ele está, como eu já fiz vídeos dele trazendo um feedback, tá? De como ele estava. Então, era isso. Trazer para vocês que eu acho que o caso agora parece estar resolvido. Se você não acompanha no Instagram, acompanha no Insta lá que eu vou postar fotinho dele chegando, se a caixa estiver bonitinha. De São Paulo para cá é um pulo, cara. Isso aqui pode chegar amanhã, pode não chegar, mas se tiver na mão da transportadora amanhã e, sei lá, é caminho, eles podem entregar isso até amanhã. Me segue lá, @geek.louco. E acho que esse é o fim da novela, sem processo, graças a Deus. Final feliz, mas fora do prazo. Isso poderia acontecer muito antes. Não aconteceu? Entendo, como eu falei no vídeo de ontem. Problema de logística por conta da pandemia. Mas é aquilo, pessoal. Quando você... A Apple é muito maior do que eu. E ela é muito maior que qualquer pessoa. Por mais dinheiro que ela tenha e use produtos dela, ela é muito maior, cara. Então, cara, ela tem muito mais possibilidade de me dar outro produto, mesmo que fosse um outro mais caro ou um parecido, de cor diferente, e do que eu ficar sofrendo as consequências de não ter um produto para trabalho aqui. Isso contando-se dentro do prazo, né? Tudo bem, dentro dos 30 dias, ok, não tem problema. Se eu não tiver o produto, é um problema meu, eu tenho que esperar porque é lei. Agora, passou dos 30 dias, é direito seu. Então, não é porque a Apple, faça valer o seu direito. Não espere e não ache que nenhuma empresa é boazinha. Ninguém é bonzinho. Ninguém. Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Mais um videozinho da saga. Espero ser o último. Eu acho que é. É o último. Bom, vou terminar como Miguel Falabella fazia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.